Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre tipos de dados no Power Query, bem como navegar nas linhas e colunas de uma tabela. O link para este arquivo está disponível na descrição. Você já deve ter percebido que no Power Query, cada coluna deve ter um tipo bem determinado para o seu dado, que são os tipos primitivos. Podem ser tanto números, datas, texto, binário, verdadeiro ou falso, certo? Eu vou inserir dados, estou aqui no Power Query do Power BI, e vou criar um dado não estruturado muito comum de a gente obter diretamente do Excel. Por exemplo, uma coluna com números, outra coluna com texto e outra coluna misturado. Tá? Misturado assim, 1, 2, A, texto A, B, C, e o número 1, 2, 3, por exemplo. Tá? Ao criar essa tabela, seria uma consulta nova, ele adicionou a consulta ao lado esquerdo e, se você reparar, automaticamente ele detectou os tipos de dados para mim. Mas digamos que esse misturado, na verdade, eu queria que fosse um número decimal. Como tem uma etapa já habilitada aqui, eu vou substituir e, nesse caso, ele retorna erro. O Power Query ele é muito queixo duro quanto a tipo de dados e navegabilidade com instruções que ele não encontra. Tá? Então, nesse caso, se a gente deu uma instrução que a coluna misturada possui apenas números e ele achou um A, que claramente não é um número, ele vai retornar um erro. Tá? Então, sabendo disso, a gente pode programar o nosso ETL para lidar com esses erros ou não. Tá? Então, se vocês encontrar esse tipo de caso com seus dados, você tem algumas alternativas. Primeiro, prever que esse é um erro possível e você pode, por exemplo, substituir erros. Então, nesse caso, em toda vez que tiver um erro embaixo dessa coluna misturado, eu vou colocar como 0. Então, o erro some, a linha continua existindo na sua base de dados, porém, a depender dos dados que você esteja tratando, essa não seja a melhor alternativa. Vou remover essa etapa e mostrar a segunda forma para a gente lidar com esses erros, que seria basicamente remover erros. Nesse caso, ele vai remover a linha por completo. Tá? Então, novamente, a depender dos seus dados, pode ou não ser o tratamento adequado que você precisa para ter com esses dados. Tá? Ou, na verdade, você quer um valor completo, não é A, era para ser um numeral, e você quer que retorne erro. E ao retornar erro, a rotina do Power Query ela vai simplesmente travar e não vai atualizar. Então, pode ser uma possibilidade desejável a depender da natureza dos dados que você esteja lidando. Tá? Então, os tipos de dados aqui nas colunas, elas são muito queixo duro e se ele não conseguir converter o valor no tipo assignado, vai dar problema. Deixa eu remover essa tabela aqui e eu tenho uma tabela já carregada, onde eu tenho por unidade da federação, a faixa etária, o grupo de idade, a população em cada estado do Brasil, em cada unidade da federação. Essa é a pesquisa de 2019 extraída do IBGE. Aqui nós temos algumas informações, né? Nós temos 3 colunas e 270 linhas. É possível que você queira acessar as informações que estejam apenas em uma única coluna desta tabela. Tá? Então, essa consulta, ela é uma tabela. Tabela que a gente está muito acostumado já do próprio Excel. Mas para eu acessar uma coluna dessa tabela, eu posso, por exemplo, vir com o botão direito e fazer drill down. Se você reparar, ele adicionou uma etapa aplicada e a fórmula dessa etapa aplicada, que a gente habilitou aqui no exibição barra de fórmulas, ele é tipo alterado, que nada mais é do que a etapa anterior, e entre colchetes o nome da então coluna que eu quis fazer drill down, que é unidade da federação. Se você perceber, do lado esquerdo ele acabou criando o ícone mudou de tabela para uma lista e o nome da coluna mudou para lista.
Então, a partir de uma tabela, eu consigo extrair uma lista com essa sintaxe, que é muito parecido com a sintaxe que a gente usa lá na linguagem DAX. Primeiro o nome da tabela e, em seguida, o nome da coluna entre colchetes. Poderia, por exemplo, usar uma função de lista. Escrever aqui list.dist dessa lista e, ao invés de ter 270 linhas, ele vai me retornar ele vai me retornar os 27 itens únicos que existem, tá? Então, deixa eu remover aqui. Essa é uma possibilidade de você extrair uma lista a partir de uma tabela. Uma outra possibilidade que eu consigo ver na pré-visualização, por exemplo, se eu clicar nessa linha 4, eu vou ter uma pré-visualização do registro, que seria todas as colunas para essa linha selecionada. Acre, de 18 a 19 anos, no caso temos 33 mil pessoas. Ao contrário da lista, onde eu usei a interface do usuário para fazer a navegação, no registro não existe. Então eu vou clicar no f de x, onde ele vai adicionar uma etapa aplicada para mim, cujo resultado da etapa aplicada é exatamente a etapa anterior. Ao invés de colocar entre colchetes, se eu colocar entre chaves o numeral 4, ele agora vai, para no ícone da consulta, vai mudar para um registro e vai me retornar o registro 4, que na verdade é o quinto registro. A contagem do registro é base 0. Então, na prática, se eu colocar tipo alterado, que seria a tabela, e pegar a linha 0, ele vai pegar o primeiro registro. Para eu pegar o de 18 a 19 anos, eu tenho que colocar tipo alterado 3, e aí sim ele vai me mostrar o registro. Ou seja, a partir desse registro, eu posso, por exemplo, pegar o grupo de idade. Lembrando que um Power Query é case sensitivo, então eu tenho que colocar exatamente igual caixa alta com caixa alta, caixa baixa com caixa baixa. Tá? Então, para eu pegar o grupo de idade da quarta linha, que seria representado pelo 3, eu posso escrever dessa forma. Deixa eu salvar o 3 aqui. Então, a partir da lista do grupo de idade, eu posso pegar a quarta linha também. Então, eu tenho duas formas de chegar na navegação de um escalar específico. Primeiro é restringindo a coluna e depois pegando o enésimo item dessa coluna, lembrando que a contagem é sempre base 0, ou primeiro restringindo um registro e depois pegando o item desse registro. Agora, o que acontece se ele pedir um item que claramente não existe na enumeração? Então, eu sei que nessa tabela nós temos 270 linhas, eu vou procurar a linha de número 300. Então, nesse caso, ele vai retornar um erro. E, a depender do uso que você vai querer para fazer essa navegação, pode ser algo intencional. Tá? Então, nesse caso, existe uma sintaxe que ao final do operador entre chaves, você coloca a interrogação, que caso ele não ache, ele vai retornar nulo. Porém, caso ele ache, ele retorna o respectivo valor. Tá? Então, basicamente, essas são as formas onde você pode navegar, extrair as listas ou colunas de uma tabela, extrair os registros ou linhas de uma tabela, ou navegar para pensar um determinado item específico da coluna grupo de idade da quinta linha.